E aí pessoal, tudo bem? Today is a beautiful day, isn't it? Take a look. Hoje estou trabalhando na minha casa, né, cumprindo as exigências. E tô aqui para dar uma dica bem bacana para vocês que tem tudo a ver com essa frase que eu acabei de dizer. Today is a beautiful day. A beautiful day. Por que a gente diz a beautiful day e não an beautiful day? One beautiful day. A gente aprende vários tipos de equivalentes ao número ou uma, né, ao longo do nosso curso, e a gente também acaba caindo em algumas armadilhas, principalmente por não entender ou não prestar atenção quando a gente tem essas aulas no ensino fundamental e médio, né? Quem nunca viu a professora de inglês ou o professor de inglês copiar isso aqui no quadro, né? A, N igual uma. Vocês não fizeram a associação de que, ok, então A é N é uma. É só a gente acompanhar como está escrito, né? Mas na verdade não é nada disso. A e N são a mesma palavra. É isso mesmo, a mesma palavra. Então, qual que é a diferença de um e outro, né? Ambos significam um e uma. Eles são o artigo indefinido da língua inglesa, né? A diferença é que ocorre um fenômeno linguístico chamado acomodação fonética, né? E isso acontece em várias línguas, como por exemplo no português. Você conhece a palavra pé? Quando a gente adiciona o sufixo inho a uma palavra, nós criamos o diminutivo. Pé mais inho, nós temos pezinho. Da onde surgiu esse Z? Esse Z apareceu no meio da palavra para fazer a conexão e fazer uma acomodação fonética. Então, o propósito do som do N, que é acoplado ao EI para fazer EN, é para facilitar a pronúncia. Outra coisa que a gente às vezes aprende errado ou às vezes não entendeu, né? É muito comum entre os alunos brasileiros que estudam inglês entender que A é usado antes de palavras que começam com consoante e N antes de palavras que começam com vogal. É quase isso, pessoal. Na verdade, não está relacionado à letra que vem depois, e sim ao som que essa palavra possui no início. Por exemplo, quando eu tenho a palavra house, casa, o H ele possui um som de consoante, house. Então, o som de consoante pede o artigo house, a house, right? Agora, quando eu tenho a palavra hour, que também se escreve com H, nós temos um H mudo. Então, a gente tem o som da próxima letra, hour, né? Então é um som de vogal. Então, para a gente fazer essa formação, nós temos an hour. E assim a gente consegue pronunciar com facilidade. Então, algumas palavras que não seguem essa regra de letra consoante, a letra vogal, para a gente ter uma noção, nós temos essa sigla aqui, ONG, né? Em inglês fica NGO, a letra N, G, I, O. E quando a gente pronuncia a letra N, que é o primeiro som da frase, nós temos N, né? É um N, é uma consoante, mas quando eu falo o som é N, som de vogal. Então, para eu dizer uma ONG, eu digo NNGO, NNGO, né? Fica mais fácil de pronunciar. Esse fenômeno também acontece com a vogal U, por exemplo. Quando eu tenho uma palavra que começa com U e ela tem o som de A, por exemplo, Urban Legends, né? Eu quero dizer uma lenda urbana, eu vou dizer an urban legend, porque a letra U tem o som de A. Agora, quando eu tenho uma palavra que começa com U, e essa palavra, esse U, ele tem o som de you, como se fosse você. Você é composto de Y ou U, como university. Então eu tenho, na verdade, um som de Y, um som de consoante. Então, ao invés de dizer an university, eu digo a university, né? Fica mais fácil de pronunciar. Então, basicamente, para a gente resumir, essa estrutura
A é usada antes de palavras que começam com o som de consoante. E N antes de palavras que comecem com o som de vogal, né? Uma outra dúvida que os alunos geralmente têm é: eu pronuncio A ou A? E agora, né? Então, gente, a pronúncia vai variar. Não existe um certo e um errado, tá? Geralmente, quando a gente está falando uma frase em velocidade natural ou rápida, a gente pronuncia A. Por exemplo, I'm a teacher, né? Agora, quando eu estou breaking it down, eu estou picando palavra por palavra, eu vou falar I am a teacher, né? Então, não existe um certo e um errado. Na verdade, quando nós falamos A, a gente está enfatizando o som da letra A, né? Além disso, existem alguns casos em que a gente usa essa palavra, esse artigo indefinido, em lugares que a gente não usa no português. Por exemplo, antes de profissões no singular. Em português nós dizemos eu sou engenheiro. Em inglês a gente diz I am an engineer, ou seja, eu sou um engenheiro. Então, esse fenômeno acontece antes de profissões no singular. Na verdade, esse artigo ele é exclusivo para palavras no singulares, né? Uma. Não faria sentido dizer uma pessoas, né? Então, cuidado aí. Um outro caso que isso acontece é quando nós temos expressões de surpresa ou interjeições, como por exemplo, What a beautiful day. Em português a gente traduziria isso como que dia bonito. Não tem ou uma nessa frase em português, né? Mas a expressão pede what an, né? What a beautiful day. Existem outros casos, né? Mas é importante que a gente conheça pelo menos esses dois e que também a gente conheça a diferença do A, né? Ou a sua modificação com acomodação fonética N e o número one. Então, ambos têm o mesmo significado, mas tem classificações e usos diferentes. Enquanto que A e N são artigos indefinidos, né, servem para introduzir algo que não se era conhecido na conversa, né? A palavra one é um numeral, ou seja, ela serve para quantificar, para contar. Como a gente viu antes, né, o exemplo I am a teacher, I am an engineer, né? Então é só para introduzir o tópico, né? Agora, quando eu digo I'll have to spend a day in the hotel, né? Então eu vou ter que passar um dia no hotel. I'll have to spend one day in the hotel. Então eu poderia simplesmente dizer a day, né? Mas o fato de dizer one day significa que eu me preocupo com a quantidade, né? Eu estou enfatizando a quantidade. Geralmente quando nós estamos contando, a gente usa one, né? Mas ele pode ser substituído pelo a. A gente vê esse caso no número 100, por exemplo, que nós podemos dizer 100, ou a gente pode dizer 100. E não existe diferença, tá? Então, é muito mais possível nós substituirmos o one por a, ou e, ou n, né? Do que o contrário, né? Porque ele não é um artigo indefinido. Não se esqueçam que eu vou deixar para vocês aqui embaixo no link da descrição um questionário, né, para a gente responder sobre a diferença de a, n e one. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. A gente falou hoje sobre artigo indefinido. Eu quero falar com vocês ainda sobre o artigo definido. E depois a gente vê os usos e contextualização de ambos. Alright? See you guys!